Capítulo 5: Atuando no cinema e também na televisão. Você me ensinou a estar munida como se faz com uma arma. Juntar as peças, limpar, carregar, engatilhar e estar pronta para atirar. Eu não sabia como fazer isso, nem sabia por onde começar, nem sabia que existia um mecanismo que poderia ser uma ferramenta, uma arma, porque você tem de estar pronta para atirar. Brigitte Fonda. Diferente do teatro, o cinema e a televisão, geralmente não tem um longo período de ensaio. Em compensação, o período de filmagem para um ator é um ensaio gigantesco. No palco, a cada noite, o ator faz a sua personagem completa. Não há edição, ela é toda sua. No cinema, o ator não tem a oportunidade de aperfeiçoar a personagem como tem no teatro. No fim, o diretor vai montar a personagem na sala de edição. Entretanto, o diretor tem os atores na frente da câmera, fazendo a cena várias e várias vezes. Cada tomada é uma exploração diferente. Se o que o ator fez foi bom para o diretor, ele falará: corta, checando. Isso significa que aquele pedaço do filme será enviado para o laboratório para ser revelado. O diretor e o editor poderão ver no copião como uma possibilidade de ser editado no corte final do filme. Se não for bom para o diretor, ele falará: corta, vamos fazer de novo. Se o ator errar sua fala ou não fizer a ação prevista, não tem muita importância. Sempre é melhor continuar a tomada. Não é preciso que ela fique toda perfeita, porque raramente uma tomada inteira é usada no corte final. Se um pedaço da tomada estiver bom, esse pedaço será usado. Há raras exceções. Woody Allen, por exemplo, gosta de fazer só um plano master para cada cena. Ele não faz coberturas com vários planos de diferentes ângulos e distâncias. Nesse tipo de filmagem, o diretor vai ensaiar muito mais, pois fazer esse tipo de master demora muito tempo. Demora tanto tempo quanto fazer vários planos, como se faz em filmagens tradicionais nos Estados Unidos. A tomada inteira tem de estar perfeita, porque não há possibilidades de editar algo dentro da cena. É como fazer teatro. Mas a maior parte do tempo, filmar é como Glenn Close descreve: um grande ensaio sem estreia no final. Saber disso pode ser extremamente libertador para o ator. Como Glenn Close diz, você pode desapegar-se, pode respirar, pode experimentar coisas. No cinema existe uma enorme flexibilidade. Para mim, isso é a coisa mais divertida no cinema. Durante as filmagens de A Escolha de Sofia, Alan Pakula falou para Kevin Kline: pense nisso como um ensaio e confie no momento. Quando realmente acontecer alguma coisa, vai ser a tomada que eu vou usar. Se você pensar dessa maneira no cinema, o processo de criação de uma personagem fica mais claro. O ator não pode controlar como a personagem vai reagir no último momento. Entre ação e corta, tudo depende do ator. Então você precisa estar livre em cada tomada. E em cada tomada, você deve tentar caminhos diferentes para fazer a cena. Você tem que oferecer muitas possibilidades, dentro dos parâmetros da personagem, como Glenn explica, para que o diretor possa ter uma variedade para escolher. Preparando a personagem antes de filmar. Quando Brigitte Fonda vai fazer um filme, ela me pede para pré-ensaiar, como ela chama. Eu trabalho com você para resgatar o período de ensaios, ela fala. Os diretores esperam e querem que o profissional traga muito material. O ator tem que estar disponível para o diretor, mas como Jim Gandolfini diz,
Você precisa ter a sua própria concepção. Você tem que tentar surpreender um pouquinho o cara. A maioria dos diretores espera que o ator o surpreenda com ideias sobre a personagem. E se o ator fez sua preparação para se colocar no estado de total exploração da personagem, estará disponível para qualquer proposta que o diretor fizer. O ator virá filmar com possibilidades a oferecer, terá confiança no seu trabalho, o que lhe dará mais força para dar o seu melhor. É como se quisesse não só manter meu bolo, mas também comê-lo. Brigitte fala, comparando que é preciso se abrir tanto para os insights do diretor, como também para a sua própria exploração da personagem. É assim como eu posso ser verdadeira e também ser capaz de ir para onde o diretor quiser. Se você tem a sorte de estar com alguém que seja um gênio, terá ouro nas mãos. Mas mesmo assim, você não pode se comprometer porque tem de ficar livre. Não pode ficar artificial. E esse é o grande lance. Em vez de tentar antecipar o que o diretor quer, o ator prepara a personagem por meio de uma investigação completa, descobrindo o maior número de possibilidades. Antes de filmar, não decida nada. Você pode explorar sozinho ou com um preparador. As etapas são as mesmas e fáceis de reproduzir em casa. Tire o roteiro da página. Primeiro conduza o ator pelo roteiro, do início ao fim, fazendo dizer suas falas, tirando-as das páginas. Lemos várias vezes, deixando as falas nos levarem para qualquer lugar. Como Brigitte fala, as falas são sua tábua de salvação. Então, passamos para uma cena específica, percebendo as nuances de cada momento, tendo certeza de que o ator está sintonizado consigo mesmo, com a cena, com as falas. Fazemos cada cena de diversas maneiras. Dedicamos muito tempo a isso. Em casa, você deve trabalhar falando alto, proferindo suas falas e a das outras personagens, e até mesmo seus pensamentos, como descrevi no capítulo 3. Não fique na superfície. Faça uma verdadeira imersão em cada fala, deixando sua cabeça vagar para que apareça o que está acontecendo com a personagem. Tire cada cena da página daquelas 5 maneiras diferentes, como eu já sugeri anteriormente. Por exemplo, faça a cena com raiva. Faz a cena com humor. Faz ela com verdade, com sensualidade, com muita lógica. Não estabeleça nada. Só experimente ideias. Trabalhar a sequência do roteiro. Trabalhar as cenas na ordem do roteiro do cinema é mais importante que no teatro, já que são filmadas fora de sequência. Trabalhar com a sequência ajuda você a descobrir a personagem por osmose e não por análise. Conforme você vai do início ao fim, verbalizando não só as falas, mas também suas reações, a personagem simplesmente vai aparecendo, assim como o significado da história como um todo. É como quando se faz uma peça, explica James Gandolfini. Você ensaia as cenas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vezes. Então você vai e alguma coisa acontece. O cara começa a ter vida e você entende a coisa toda. Enquanto lemos a peça várias vezes, para conhecer cada momento de uma forma muito específica, o ator vai conhecendo as mudanças íntimas que acontecem na personagem dentro de cada cena. Mesmo que o ator já tenha lido o roteiro do começo ao final, ele só começa a ter vida quando começar a dizer em voz alta as falas. Como James Gandolfini afirma, sei que eu posso fazer o papel, mas ele só toma forma quando começo a falar alto o texto. Às vezes é uma fala específica que traz a personagem para o foco.
É como se a gente fechasse o cerco. Brigitte disse. Começamos normalmente e depois vamos para as falas, para o ponto crucial daquele momento. Aí vai haver uma fala-chave, que dirá tudo sobre a personagem. Quando isso cai no seu colo, você não quer perder, não interessa saber o que foi que aconteceu. Você não pode se apegar nisso. Você quer ser capaz de fazer uma bela coisa com aquilo. É quando trabalhamos em cima dessa frase, daquela frase, de outra frase. É muito abstrato, mas essa é a ideia. Não importa se for uma única fala que traz a vida ao personagem, ou vários momentos na história. Importa que o ator, no cinema, tem de saber o texto friamente, senti-lo nos seus ossos, para que esteja livre, em estado de improviso, na hora da filmagem. Se ele ficar pensando onde estava na cena anterior, ou onde ele acabará na próxima cena, a câmera vai filmá-lo atuando. E a câmera é imperdoável com a representação. Para você ter verdade no cinema, tem de estar vivendo aquele momento, indo com o impulso que aparecer em você naquela hora. Enfim, o ator precisa trabalhar exaustivamente suas cenas na sequência do roteiro, até que elas ficarem tão orgânicas que ele nem precise mais pensar na história enquanto estiver filmando. Assim ele ficará focado só no que está acontecendo com ele no momento da filmagem. O roteiro vai de qualquer maneira levar a história adiante e os momentos serão preenchidos criativamente. Isso fará com que a história fique mais surpreendente e a personagem menos previsível para a plateia. Porque o público também ficará perdido em cada momento, terá de juntar cada momento para compor a história que está sendo contada. Lembre-se, quando a plateia está envolvida e tem de trabalhar, tudo fica mais ativo e interessante, em vez de ficar passivo e chato. Pesquise o que você não sabe. Assim como para o teatro, a pesquisa tem o seu devido lugar. Quando começo a estudar um roteiro como um ator, apontamos aspectos do roteiro que precisam de uma investigação. Quando você estiver trabalhando sozinho, preste atenção naquilo que ainda não sabe e pesquise. Por exemplo, recentemente, John Leguizamo e eu estávamos trabalhando em um novo filme, Undefeated, Confidencial. Ele faria o papel de Lex Vargas, um lutador de boxe porto-riquenho que se torna campeão de peso médio. John é um ator maravilhoso, mas não lutava boxe, então teve de começar a treinar. Enquanto trabalhávamos no roteiro, discutíamos muito tempo sobre como que os lutadores de boxe pensam e o que faz um campeão. Contei ao John uma experiência que eu tive quando eu estava preparando o grande lutador Ted Atlas, que ia fazer um papel em um filme de boxe. Ted, um dos primeiros treinadores de Mike Tyson, também treinava o campeão peso pesado, Michael Moorer. Ted classificou o caráter pessoal dos grandes campeões de ringue, os negativos, como os valentões, e os positivos, aqueles que se conhecem mais, que não admitem uma perda e que são os verdadeiros campeões. Ouvir e observar como o Ted falava era uma aula para um ator que ia fazer um lutador de boxe. Os tiques, os ritmos, as constantes contusões. Sugeri a John entrar em contato com Ted e aproveitar aquela fonte de pesquisa maravilhosa para a personagem do Lex. Conversamos também sobre os estilos de boxe, de acordo com a etnia, e que poderiam influenciar a sua performance. Há momentos em que a pesquisa sobre uma personagem contradiz aspectos do roteiro. Isso não invalida o processo. Na verdade, tudo que o ator encontrar em sua busca e tiver um impacto subliminar, fará a personagem ser mais interessante. Quando Jennifer Connelly estava se preparando para o papel de
Alicia Larte no filme A Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante. Ela foi pesquisar a vida de Sylvia Nazar, na qual o papel era baseado. Apesar dela não ter podido usar vários detalhes da vida real de Sylvia, porque o roteiro era diferente, sua pesquisa alimentou nossas discussões e deu à personagem uma camada mais profunda, que ressoava no público. Converso com os atores sobre qualquer coisa que o roteiro me lembre, coisas da minha própria vida e experiência. Você pode querer conversar com pessoas que falam sobre a sua personagem, sobre a sua vida, ou descobrir o que aquela história significa para eles. Escuta e guarda só o que for útil. Não pergunte como você deve fazer o seu papel. Esse é o seu ofício. Fique aberto, sem tomar decisões. Grandes e extravagantes escolhas. Os atores sempre acham que não podem fazer escolhas extravagantes. Over. No cinema porque vai ficar demais na tela. Mas tamanho não importa. O que importa é a verdade. No cinema, o cenário do set é real. Se o ator faz uma escolha que tem mais a ver com o estilo que com a realidade, não vai funcionar. Mas se o momento for totalmente real para o ator e verdadeiro para a personagem, a plateia vai acreditar. E assim ele pode ser grande, exagerado ou até exótico. E não importa. Na maioria das vezes, tento fazer com que os atores façam menos no cinema, para deixar a câmera fazer o trabalho da atuação, enquanto o ator simplesmente responde, escuta e fala, sem mostrar o que está sentindo ou pensando. Mas temos que estar livres para ir a qualquer lugar, mesmo que seja para escolhas grandes e extravagantes. Maior não significa necessariamente que seja melhor, mas é fundamental não censurarmos nossa resposta. Porque às vezes essas escolhas arriscadas, corajosas, são as melhores. Quando a intuição descontrolada do ator é totalmente verdadeira, surge um elemento de perigo ou de absurdo que faz um bom texto parecer fantástico e o ator, que era bom, passar a ser genial. A personagem de Kevin Kline no filme Um Peixe Chamado Wanda é o exemplo perfeito de como uma personagem pode ser grande e excessiva no cinema. Otto é estúpido, perigoso e frustrado, e que fica facilmente irritado quando falam de sua estupidez. Quando ele abre o cofre e o encontra vazio, só confusão e raiva o levam a atirar no objeto inanimado, como se fosse uma pessoa que ele quisesse matar. Sua sexualidade está baseada em cheiros e termos de comida italiana. Sua ideia de tortura consiste em empurrar batatas fritas nas narinas das outras personagens e comer o peixe de estimação dela. É tudo muito idiota, mas é personagem. Como falei no capítulo 2, a gênese dessa personagem surgiu quando Kevin e eu estávamos tirando as frases de Otto da página. Antes das filmagens começarem, exagere ao máximo aquilo que o afeta. Quando você estiver filmando, aproveite sua chance. Se estiver excessivo, o diretor vai lhe dizer, mas você deve continuar explorando e fazendo coisas diferentes em cada tomada. Então seja corajoso. Faça-se de bobo. Lembre-se, filmar é o mesmo que ensaiar. Antes do início das filmagens, o ator se encontra para conversar sobre a personagem e seu visual, seu figurino. Isso é muito importante, porque nesse momento começam as provas de figurino, de cabelo, de testes para a câmera. Então o ator tem de conhecer muito bem sua personagem e o roteiro para ajudar no visual que vai aparecer para a câmera. Às vezes há ensaios durante alguns dias, ou uma semana, com o diretor e os outros atores. Quando algumas falas são reescritas, discute-se o roteiro e as locações, e até mesmo ensaia-se. Mas nunca chega a ser o mesmo tempo de ensaio que o teatro exige.
Para o ator, é melhor ele ficar solto durante os ensaios. Aproveite esse tempo para conhecer os outros atores. Não se preocupe com nenhuma decisão que for feita nesse momento. Elas só serão tomadas quando o diretor e o elenco estiverem na locação. Então a atuação e a filmagem serão estimuladas pela realidade do set. Muitos atores gostam de ensaiar no cinema, mas eu não. Não há um tempo suficiente para ensaiar, mas há tempo suficiente para amarrar o ator. Se ele levar o ensaio a sério, portanto, fica solto, explore o máximo que você puder, mas não se desgaste. Esse não é o melhor momento de mostrar tudo. Poupe-se para a filmagem, quando for de verdade. O mesmo serve para a primeira leitura do roteiro, que acontece com o elenco inteiro. Na frente do diretor, do autor, dos produtores e dos produtores executivos. Isso acontece logo antes dos testes de câmera e dos ensaios. Geralmente é uma experiência desconfortável para os atores, mas não há razão para se preocupar. Não importa o que for dito aqui ou no ensaio, o que vale é na hora da filmagem. O segredo é continuar o processo de exploração durante todo o tempo de filmagem. Quando Kevin Kline estava pronto para fazer um peixe chamado Wanda, falei que seria bom que ele improvisasse, já vestido como personagem, na frente do elenco e da equipe. Cada vez que ele entrasse no set para fazer uma cena, sua personagem era tão atrevida que ele tinha de dar uma aquecida antes das tomadas. Ele me disse que continuou improvisando entre as tomadas também. Às vezes o ator ainda não fez todas as possibilidades de uma tomada quando a câmera para de filmar. Continuar variando dá ao ator e ao diretor mais escolhas que podem ser incorporadas à próxima tomada. Não tenta repetir conscientemente um impulso que deu certo. Geralmente os atores dizem: essa tomada foi maravilhosa. O diretor adorou, mas a luz e o som não estavam bons. Fomos filmar de novo e eu não conseguia repetir o que eu tinha feito. Tivemos que fazer várias tomadas. Se isso acontecer, não tenta resgatar a tomada anterior. Vai para outro lugar, qualquer lugar. Mesmo que você estrague a próxima tomada, na outra, a seguir, sua intuição voltará e você vai explorar de novo. Trabalhando com a direção. Todos os bons diretores que conheci falam muito pouco e deixam o ator se virar, ou então sugerem coisas que eles têm certeza de que vão ao encontro da intuição do ator. Kevin Kline lembra disso no set de A Escolha de Sofia. Alan Pakula falou para ele: não importa o que eu disse antes da tomada. Se você sentir qualquer impulso, foda-se o que eu disse. Isso é uma coisa muito boa para um diretor dizer, porque fortalece o ator. Dá liberdade para o ator ser impulsivo. Isso é bom para o filme. Dá liberdade para o ator. E é bom para o ator. Infelizmente, é muito raro um diretor fazer esse tipo de comentário. Há muitas distrações para o diretor durante as filmagens. Ele é responsável por todas as escolhas que forem feitas. Não só do ator, mas também do figurino, do diretor de fotografia, do cenógrafo, do aderecista, do som, da luz, de tudo. Ele tem muita coisa para fazer. Por causa de todas essas solicitações, a atuação geralmente é a última coisa que está na cabeça do diretor. É difícil, quase que impossível, para ele parar tudo só para se concentrar numa cena ou no fragmento de uma cena. Portanto, fica difícil perceber uma atuação sutil. Geralmente tudo parece muito devagar para o diretor. Direção comum no set é: olhe o ritmo, tire as pausas, mais depressa. É importante para o ator lembrar que a cena que ele está filmando ainda não foi editada. Eventualmente o diretor poderá cortar as pausas na sala de edição. Portanto, aproveite a tempo e reaja intuitivamente e impulsivamente. Será melhor não só para você, mas também para o diretor
Explicarei isso melhor na parte do close. Demora muito tempo para o set ficar pronto. A luz e a equipe de câmera trabalham algumas horas antes de o ator ser chamado ao set. Diretores têm produtores e diretores de produção acelerando a equipe para poder filmar o mais rápido possível. A atuação com certeza será a parte mais curta do processo da filmagem. Portanto, se você não ficar satisfeito com a tomada e achar que pode fazer melhor, mesmo que o diretor tenha ficado satisfeito, pede outra. A maior parte dos diretores gostará de lhe dar uma outra chance, que poderá chegar a um resultado muito melhor e realmente não leva muito tempo. Mas se eles forem para o próximo plano, não haverá a menor chance de você voltar a essa tomada mais uma vez. Atuando no dia da filmagem. Eu vou lhe dar um panorama do que acontece no dia de filmagem normal. Filmar uma cena é sempre relacionada às necessidades técnicas da câmera, da luz, do set e nunca do ator. A filmagem começa à distância, com uma tomada da cena inteira no plano master, e a partir de então vai se aproximando cada vez mais. Portanto, no início, todo mundo que está na cena será filmado do início ao fim. Então, conforme a câmera vai se aproximando, a filmagem fica mais específica. Geralmente, em nome da eficiência técnica, a câmera filma todos os planos de um lado, ou seja, se aproxima cada vez mais de um dos atores. Por exemplo, se são dois atores na cena, o próximo plano será um médio, ou seja, os atores serão filmados da cintura para cima, seguidos de planos que mostrem os atores em perfil. 2. Favoreça um ator. 3. Faça referência do ombro ou das costas do outro ator. E, finalmente, ao close em somente um deles. Então, quando acaba o close do ator, a câmera vai para o ângulo oposto. A equipe de luz se desloca e o set é redirecionado para as mesmas tomadas. Agora, do outro ator. Geralmente todas as tomadas são filmadas do início ao fim. Se houver mais de 2 atores na cena, o processo será repetido para cada um dos atores. O ator passa a cena do início ao fim, várias e várias vezes, tanto para a câmera como fora da câmera, sem estar enquadrado, quando apenas serve de referência para o outro ator, mas ele mesmo não está sendo filmado. Isso demora praticamente o dia inteiro. Você tem que dar o seu melhor no dia da filmagem. No cinema você tem um único dia para cada cena, assim precisa estar confiante naquele dia, porque afinal você sabe mais sobre a personagem que qualquer um naquele lugar. Se você não sabe, não pode fazer o papel. É simples assim. O diretor pode ter milhões de coisas na cabeça no dia da filmagem, mas o ator só pode ter uma. O plano master. O dia da filmagem começa com o plano master, como já mencionado, em que os atores fazem a cena inteira, do início ao fim. O plano é grande, é a cena inteira. O ator não precisa definir como vai fazer a cena inteira nesse plano. É uma linha geral da cena. No corte final do filme, o master geralmente será usado para estabelecer o ambiente, o lugar. Nada ou quase nada de atuação será usado na edição final. Primeiro o ator é chamado no set para ensaiar a cena com os outros atores, com o diretor de fotografia e com o diretor. A cena ainda não precisa estar decorada. As ordens do dia, as cenas que serão gravadas, foram distribuídas para todas as equipes na chegada do set. Usualmente é um ensaio super relaxado. Depois do ensaio, os atores vão para o figurino e a maquiagem, enquanto a luz faz os ajustes para a câmera e o cenário dá os últimos retoques. Durante esse tempo, 1 hora ou 2, o ator pode acabar de decorar a cena. Se necessário, ele pode ver qual cena sua vem antes dessa. Não há razão para ficar nervoso, esse é só o começo do dia. O ator voltará a ser chamado no set para mais
Alguns ensaios para estabelecer as suas marcas. A marca é uma fita crepe no chão, que a equipe de câmera coloca para o ator. Essa marca indica onde o ator deve parar o movimento para entrar em foco no meio da cena. Geralmente isso cria muitos problemas para jovens atores, porque eles ficam muito preocupados com a marca, muito preocupados em acertá-la. O movimento fica falso, esquisito. Se houver fala enquanto se movimenta, a fala fica cantada, porque ele está preocupado com outra coisa. Mas se você não parar na marca, você fica fora do foco e a cena é cortada. O melhor é olhar para a marca e andar até ela várias vezes, só para sentir o movimento. Quando gritarem ação, esquece. Ou você chega na marca ou não chega. Agora, ficar preocupado em chegar na marca arrebenta qualquer atuação. Lembre-se, isso é cinema. Se você errar a marca, pode fazer de novo. Não vale a pena chegar na marca e não estar livre. Às vezes a equipe põe um saco de areia no chão como marca, para não ter erro. Mas não pense nisso quando a filmagem começa. Dizem que Spencer Tracy andava para sua marca, olhava para o chão, para ver se estava certo. E aí dizia a fala. Ninguém nunca falou nada. Não se dê muito no plano master, a não ser que o diretor fale que é o plano que ele vai usar na edição final. Faça simples. Não se preocupe em acertar as falas. Será muitas tomadas para tentar. A câmera chega perto. Conforme a câmera chega perto, o foco da cena passa a ser cada vez mais para o ator. Mas ainda há um longo percurso até o close. As cenas no cinema podem demorar horas, um dia inteiro, até mais. E os últimos planos são os fundamentais. É importantíssimo que o ator fique emocionalmente solto durante o processo, que não gaste todas as suas emoções até chegar ao close, porque senão, quando chegar a hora em que ele precisa delas, já estarão gastas. O ator precisa ficar calmo. Deve manter sua concentração disponível para a hora da tomada, mas entre os intervalos de cada plano, pausas de 2 horas geralmente, ele não deve pensar sobre a cena ou gastar muita energia. Nas cenas emocionais, jovens atores tendem a se preparar demais, gastar tudo antes dos planos mais importantes do dia. O dia é longo, de 10 a 14 horas. Se você se preparou no dia anterior da filmagem, não se pressione agora. Espera até a hora da tomada para voltar a personagem. Fique calmo e sua concentração estará lá quando você precisar. O close. Close é o que o cinema tem e o teatro não tem. Com relação aos closes, Glenn Close afirma: você pode olhar diretamente para a alma de alguém. O close pode ser o plano mais fácil para um ator, ou mais difícil. Quanto mais próximo à câmera, menos o ator deve fazer. Se ele estiver ali naquele momento, tudo o que ele estiver pensando ou sentindo, qualquer mudança de pensamento ou sentimento, será registrado. A câmera é um instrumento extremamente sensível, de grande captação. Se o ator mostra o que está pensando ou sentindo, fica exagerado. Ele não deve demonstrar seus pensamentos nem seus sentimentos. Aí é onde entra a verdade. O ator deve confiar nele e somente nele, para saber se está sentindo ou pensando. Ninguém pode medir isso nele. Ele tem que saber qual é a medida. Mesmo quando o diretor lhe peça para fazer mais. Durante a filmagem, o diretor pode estar distraído ou pode estar olhando os atores no monitor, onde reações sutis são difíceis de ver. E lá nada parece estar bom. Nas salas de cinema, o close é do tamanho da tela. Se os pensamentos e sentimentos estiverem lá, a plateia vai vê-los. O diretor também verá quando assistir o copião dias depois, numa tela de cinema. Não interessa o que tenha lhe pedido durante a filmagem. Não gostará de um close que esteja over. Ele pode não ter gostado de você no dia da filmagem, quando você resistiu à sua sugestão.
mas vai adorá-la quando vir o copião e mais ainda, na sala de edição, quando ele estiver montando o filme. Confie em si mesmo e não atue. Jim Gandolfini contou-me que a primeira vez que ele contracenou com John Travolta em O Nome do Jogo, não conseguia ver a atuação de John, mesmo estando a poucos passos dele. Travolta parecia estar não fazendo nada. Mas quando Jim viu o filme, dentro de Travolta, estava acontecendo muita coisa e a câmera registrou. Há outros aspectos do close que podem ser difíceis para o ator. Pelo fato da câmera estar muito próxima, ele tem que contracenar com uma marca, um X, colado na câmera, para a referência do olhar. Essa situação estranha é necessária para combinar os ângulos complexos da câmera para a plateia estar mostrando dois atores conversando, quando na verdade o outro ator pode estar proferindo suas falas fora da câmera, em qualquer outro lugar do set. Mais estranho ainda é que às vezes o ator nem está lá. As falas são proferidas pelo supervisor de roteiro que está atrás da câmera. Nessa situação, que ocorre frequentemente, você não pode forçar sua concentração. Simplesmente fique disponível para a fala, deixando sua imaginação perambular. Mostre o mínimo possível. Deixe a frase entrar em você, olhe para o X sem fixar o olhar. Deixe sua imaginação e fantasia tomarem conta. Inspire, expire e fale a frase. Se você não tiver frase para falar, só escute. Quando após o seu acidente, Christopher Reeve estava fazendo um remake de Rear Window, Janela Indiscreta. O diretor queria fazer um super close, close mais próximo que eu já tinha feito. Lembra, Christopher? Sua personagem deveria estar sentada perto da janela, olhando as pessoas do edifício em frente. Mas a verdade que ele estava olhando eram duas fitas adesivas amarelas coladas em uma cortina preta. Os atores que fariam as pessoas nos outros apartamentos nem estavam no set. Eles só iriam filmar à noite. O diretor contava o que estava acontecendo. Nada podia ser mais artificial. Chris lembra. Ouvir o que estava acontecendo e a proximidade da câmera tinha de deixar tudo isso alimentar a minha imaginação, e não que tudo me inibisse. Eu agradeço todo o trabalho que fizemos e a minha experiência de vida, pois nada daquilo me incomodou. Eu não liguei, meu emocional estava pleno porque eu estava livre. Chris conta que houve um momento em que a câmera estava muito, mas muito perto de mim, e eu estava olhando para frente, para um apartamento. Uma garota linda estava se vestindo para sair. Primeiro a vejo de calcinha e sutiã. Dou um sorriso de satisfação. Mas depois isso se transforma em saudades e tristeza, pois eu sou um cadeirante e jamais poderia ser o namorado ou namorar alguém. Mesmo com a câmera a 2 passos dele, Reeve conseguiu relaxar e cessar suas emoções. Sua imaginação ficou livre no sentido de que não tinha nada a perder. Não estava se importando se estava sendo filmado. Para ele isso foi um avanço. Quando eu me assisto, vejo que não estou preocupado em estar sendo filmado. Ele foi indicado para o Globo de Ouro. Seus colegas lhe deram o prêmio de melhor ator da SAG, Sindicato dos Atores. Atuando eventualmente em televisão. Atuar em televisão é praticamente a mesma coisa que atuar em cinema. Entretanto, há problemas específicos na televisão. A maior parte tem a ver com o tempo. Um episódio de 1 hora, quase a duração de um filme, é filmado em 7 ou 10 dias, enquanto o filme tem uma previsão de filmagem de 12 semanas. Portanto, mais cenas por dia são gravadas na televisão do que no cinema,
O processo faz com que o ator se apresse ainda mais. Porém, a pressa desperdiça o tempo, causa erros, leva a uma rotina de atuação. Escolhas óbvias e melodramáticas, escolhas cômicas que não são engraçadas e emoções excessivas. Algumas vezes a pressa é a resposta do ator à pressão de sustentar um seriado de sucesso. Analisando sua longa temporada no seriado Família Soprano, Jim Gandolfini diz: há vezes em que você reclama dessa merda o tempo inteiro. Você fica, ai meu Deus, lá vamos nós. Principalmente se você estiver trabalhando muito, você pensa, se eu fizer mais rápido, talvez eles nem reparem. Talvez eles sigam em frente, mas você não pode fazer isso. A pressa aparece. Então, quando eu preparo um ator de televisão, tento sempre desacelerá-lo. Acho que se conseguir que ele aproveite essas 2 ou 3 horas que estiver trabalhando comigo, vou conseguir abri-lo. De novo, para suas próprias reações. Tem que lembrar ao ator para que confie em si mesmo, e esse lembrete precisa ficar com ele. Então, mesmo em frente da câmera, quando o ator é pressionado para ir mais rápido, um pedaço dele diz: confie em você, curta o tempo, respire e expire. E explore. Investir no tempo de preparação ajuda o ator a se sentir livre, sem pressão no set. Quando James Gandolfini me trouxe o primeiro episódio de Família Soprano, depois de termos trabalhado no programa piloto, falei que ele deveria decorar o texto, se preparar dias antes do roteiro de gravação, se quisesse ficar relaxado e disponível na frente da câmera. A quantidade de texto para decorar pode ser assustador no começo, mas assim que você entra na rotina de gravações, fica cada vez mais fácil e mais rápido, sobretudo se você continua a tirar o texto da página apropriadamente. Conhecer os outros atores, suas personagens também ajuda. Você começa a escutar suas falas conforme vai estudando o roteiro. Quando estiver filmando, você somente tem que escutar. Sua fala virá como uma resposta normal para aquilo que você ouviu. Atuando em grandes papéis na televisão. Jim Gandolfini recorda que eu ajudei logo no início do nosso trabalho, quando disse: você não precisa saber sobre o que é a cena quando está atuando. Às vezes, na vida real, você não sabe realmente o que você quer ou o que precisa. Num seriado de televisão, as personagens principais atravessam muitos capítulos. Os autores estão sempre reescrevendo os capítulos e as cenas até o último momento antes de começar a gravar. O ator nem sempre sabe para onde vai a história de uma semana para outra, também não tem a menor ideia do que vai acontecer depois. Vai no fluxo. De outra forma, seu esforço para ter uma lógica na história vai aparecer, sua atuação ficará repetitiva, previsível e melodramática. Mesmo quando você sabe para onde a história está indo, nunca a represente. Para fazer com que uma protagonista de seriado de televisão fique multidimensional, você tem que atuar, estando presente em cada momento. Reaja às falas e deixe-as levar pelas mudanças de cena, sem mostrar o subtexto da cena. O ator deixa a história ser contada por si mesmo e abre grandes possibilidades para a personagem ter reviravolta e surpresas. Ao mesmo tempo, um protagonista de uma série não pode querer fazer cada momento acontecer. Se ele tentar, vai se desgastar nos primeiros episódios, desgastará o público junto com ele. Ele tem que simplesmente estar disponível ao momento, sem se censurar nem levar muito a sério. Aparecerá sempre outro momento para ser estimulado. Você é o papel principal. Deixe os outros atores chegarem até você. Jim lembra do que eu lhe falava. Ele elabora melhor. Eu estava cercado de grandes atores. Ed Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli,
Tenho a maior admiração por essas pessoas, o jeito que elas chegam e fazem aquilo tudo. Se eu tivesse tentado liderar, controlar as cenas, estaria chovendo no molhado. Você disse: deixe-os fazerem as coisas deles. Você tem que ficar lá, só reagindo. Muitos estudantes dizem que adoram ver Jim Gandolfini atuando, porque ele é vivo, em cada momento, em cada fotograma. Eles esquecem de onde ele está vindo e não conseguem adivinhar para onde ele está indo. Quando conto isso para o Jim, ele diz: porque talvez eu não saiba mesmo o que eu vou falar depois. No episódio de Família Soprano, Tony fica irritado com um telefonema, começa a quebrar o telefone da cozinha com o próprio aparelho. No fim, ele arranca o telefone da parede. Jim me contou que logo antes da tomada, avisou o diretor Robert Blair e o ator que fazia o seu filho para aguentarem firme. O pedaço do telefone quase voou na cabeça dele. Ainda bem que não o atingiu. Foi parar na pia. Foi tudo surpresa. Melhor coisa do mundo quando acontece. Surpresas no set não são coisas boas só para o ator. São boas para todo mundo. Mas o ator não vai surpreender a plateia se ele estiver pensando no que vai acontecer depois, nem no que vai ter de falar em seguida. Você não pode planejar uma surpresa. Atuar é atuar, seja no cinema, no teatro ou na televisão. Com exceção dessas diferenças que apontei, um ator que faz o protagonista de um seriado de TV deveria fazer o que ele sempre faz, procurando um jeito de se libertar da atuação, estando presente momento a momento, deixar sua intuição, suas emoções o levarem para onde for, confiando no roteiro para esculpir a personagem. Entretanto, um ator jovem que entra num papel grande numa série sente a pressão do seu treinamento massacrando. Chris Knott contou-me que quando estava fazendo Law and Order, Lei e Ordem, o primeiro ano foi um desastre. Aquele monte de informação, essa técnica que na escola colocam na sua cabeça, faz com que você se sinta inadequado. Ele estava falando das técnicas que aprendeu na escola de atuação e que ele sempre tentou aplicá-la nesse seriado. Eu tinha de fazer aquela coisa toda. Se eu não fizesse todos aqueles exercícios, meu talento ou minha intuição desapareceriam. Eu estou contando a história e daqui a pouco nada mais é real. Você está pensando sobre aquilo tudo e um momento escapa de você. Em Lei e Ordem, tem um texto que é cheio de procedimentos, referências de outras personagens, truncado, tudo estacato. Chris ficou em cartaz como protagonista durante vários anos. Mas finalmente achei que o meu melhor trabalho foi mais para o final, quando eu não ligava para porra nenhuma e ficava ali atuando naquele momento. Ficava no momento, com o texto. Nessa época eu já tinha feito toda uma pesquisa que não me adiantou muito no primeiro ano, mas funcionou quando eu relaxei, quando eu não estava representando. Eu não estava apresentando a minha pesquisa, simplesmente estava atuando naquele momento. Atores convidados para participações e pequenos papéis no cinema. O maior problema que os diretores têm com os pequenos papéis de um filme ou as participações na televisão é que querem deixar uma boa impressão. O ator quer fazer uma refeição inteira em vez de somente um lanche. E quando todos os outros atores já têm uma sintonia, chega esse ator querendo fazer o seu pequeno papel importante. É extremamente desagradável. Todos reparam. Jim Gandolfini diz que fazer papéis pequenos exige mais do ator que um papel principal. Às vezes a personagem tem 4 ou 5 cenas. Ele está lá por alguma razão. Então você tem que descobrir. Tá bom, como é que é a vida desse cara? Não está no roteiro. Você tem que trabalhar 10 vezes mais, porque nada está lá. Tony Soprano
É fácil fazer porque está tudo lá. Não tem de preencher as lacunas. Para qualquer lugar que eu olhe, não tem buraco. É mais difícil um cara chegar e simplesmente ficar lá, ter umas poucas falas e não ter realmente nada que não pulsione. Em papéis como esses, o importante é não chamar muita atenção quando você atuar. A maneira de fazer isso, paradoxalmente, é se preparar como se você fosse a personagem central do seriado ou do filme. Pense como se você estivesse na série toda semana ou no filme durante a filmagem inteira. Imagine que a cena que você fará é somente uma das muitas que ainda virão. Não tenta fazer muito. Converse consigo mesmo antes de cada tomada. Fale para si próprio. Eu tenho vivido essa personagem. Conheço-a melhor que ninguém. Essa é só uma outra fala, outro pensamento, outro momento da tua vida. Não supervalorize o trabalho. Você ficará mais segura e sua atuação também será melhor. Não importa a personagem que fizer, prepare-se sempre. Qualquer coisa que você não saiba, pesquise ou tente descobrir. Deixe as falas, não importa quantas, levarem a sua imaginação. Mas faça isso sempre intuitivamente. Não se force para ser criativo, compondo coisas para personagens só porque você acha que deve criar. Deixe a personagem conversar com você, permita que ela o leve para onde for. Papéis cômicos. Se você pega um papel num sitcom, lembre-se sempre de que toda atuação é em cima da personagem. Eu sei, sitcoms têm que ser engraçados. O diretor falou isso. O autor, o produtor, os produtores executivos e todos seus amigos atores. Então você pode ficar tentado a parecer excessivo, bobo, exagerado, para agradar mais rapidamente. Não faz isso. Esse tipo de atitude só vai banalizar sua atuação e uma personagem só faz sucesso se ela tiver o seu humor específico. É verdade, a atuação em sitcoms geralmente é mais exagerada que a atuação em seriados dramáticos. Os melhores atores de inesquecíveis sitcoms ficaram famosos por causa das suas personagens e não pela atuação em si. Fizeram personagens exageradas, incríveis, extravagantes, mas extremamente reais. O público pode não achar engraçado uma atuação exagerada, mas uma personagem na qual o público acredita e gosta pode ficar excessiva e o público vai achar engraçado. Para um ator ser engraçado em um sitcom, no cinema ou no teatro, ele deve ser incrivelmente sério. Atuar na comédia é concluir um tema ou uma ideia de uma forma não lógica. É a Lucille Ball, trabalhando numa fábrica de chocolates, entupindo sua boca com eles enquanto a esteira passa por não conseguir embrulhar todos. Não é lógico para nós, mas é completamente lógico para Lucille. Afinal, falaram que ela não podia deixar na esteira nenhum chocolate, porque senão seria despedida. Então, quando não consegue embrulhar um, ela come chocolate, depois outro, depois outro. Os que ela não consegue pôr na boca, esconde no sutiã. Ela não consegue mais engoli-los. Começa a passar mal, mas ainda entope a boca com mais chocolates porque não quer ser despedida. Se o momento não é lógico para o público, mas lógico para a personagem, vai ficar engraçado e verdadeiro. Quanto mais absurdo para o público e mais coerente para a personagem, mais engraçado será. Chegando aos momentos de grande emoção. Momentos de grande emoção no palco, no cinema ou na televisão podem ser assustadores para jovens atores, porque eles morrem de medo da emoção não aparecer na hora certa, todos ficarem decepcionados com o seu trabalho. Então carregam muito mais a emoção que realmente precisam, o que piora tudo. Eu sei porque eu já passei por isso. Quando estava começando como ator, achava dificílimo me emocionar no palco como me emocionava na vida. Todos os exercícios para liberar as emoções só aumentavam o meu medo de não me emocionar em cena.
Esse livro é uma forma de poder ajudar jovens atores a lidar com seus medos, colocando a sua concentração no que realmente importa. Estar no momento sem se censurar, para poder acessar a intuição e a emoção. Esse processo vai ficando mais fácil conforme vai ficando mais velho, simplesmente porque à medida que vai envelhecendo, vai se importando menos com o que os outros pensam. Quando fazemos uma coisa que realmente nos interessa, queremos muito, nossas emoções também aparecem. São produto natural da audição e da reação. Não acredito que um ator precise fazer alguma coisa especial na hora de acessar suas emoções. Qualquer sentimento que aparecer pode ser usado pela personagem. Cada ator acha a sua maneira de acessar suas emoções em um determinado momento. Glenn Close explica muito bem quando diz: atores são como rádios de carro. Você põe sintonizar e assim ficamos para frente, para trás, para frente, para trás, até nos sintonizarmos com alguma coisa da qual podemos extrair alguma reação. Estamos sempre procurando sintonizar com estações emocionais. Não importa como acessamos, contanto que estejamos abertos ao texto e para nós mesmos, e não só para as nossas lembranças, mas também para a nossa imaginação. Para minha surpresa, é o maior elemento. Em cada tomada, vou para um lugar diferente, para me surpreender, para ver o que acontece. Às vezes, grito em lugares inapropriados, ou faço uma pausa que não existe. Se não funciona, sempre tenho outra tomada e outra surpresa. Procuro sempre ser corajoso na tomada. Não tento ficar acessando a emoção. Se você estiver bem preparado, essa é a hora de você arriscar. Ir para algum lugar novo, fazer algo diferente, chocar a si mesmo. Entretanto, às vezes temos que acessar rápido um momento extremamente emocional. No teatro não é tão difícil. Em geral, a peça desenvolve um caminho para o personagem e, se ele realmente ouvir e falar, momento a momento, naturalmente construirá um caminho para chegar na grande emoção. A sua resposta natural ao texto vai levá-lo aos seus sentimentos, desde que esses também estejam disponíveis. Se o ator estiver preocupado com a emoção que ele acha que precisa atingir mais tarde na cena, ficará distraído por isso e incapaz de se concentrar no momento presente. Não estará ouvindo e respondendo e começará a sentir medo. Ele perceberá que está sem emoção alguma. Então tentará resgatar seus sentimentos e é isso que a plateia vê. No cinema e na televisão, quando não temos o luxo de filmar em sequência, podemos sempre confiar no roteiro para provocar nossos sentimentos. Algumas vezes, por razões técnicas, uma cena não é filmada do princípio ao fim. Por exemplo, se a cena começa no quarto, desce as escadas, continua na sala de estar, depois na cozinha e de volta para o quarto. O começo e o fim serão filmados primeiro, para acomodar a câmera e a equipe. Assim, no cinema é difícil uma emoção atravessar a cena toda. O ator deve ser capaz de chegar rapidamente àquela emoção, principalmente se for uma grande emoção. Para um grande close. Não acredito muito em exercícios para o ator, mas desenvolvi um para ajudar o ator que já pensou e preparou a cena e que ainda quer explorá-la, a acessar uma emoção mais profunda. Jim Gandolfini chama esse exercício de o lance da respiração. É assim. Faça uma respiração curta e prenda. Contraia e relaxe seu diafragma num ritmo muito rápido, até que você sinta como se ele estivesse vibrando. A sensação é de como se estivesse muito ofegante. Deixa seu peito inteiro começar a vibrar. Isso permite que o plexo solar, que está no centro de seu peito, entre as costelas, vibrar também. Deixa sua mente livre, passando memórias, imagens, pensamentos relacionados à cena que você está fazendo.
e a emoção que está explorando. Sua respiração deve estar presa na vibração, como se você não conseguisse expirar facilmente. A sensação pode fazê-lo lembrar-se do que sentia quando criança, num acesso de soluço. Seu diafragma se contraindo em espasmos e a respiração presa. As imagens podem ficar mudando. Rostos diferentes ou experiências podem emergir, ser lembradas ou imaginadas. Não importa se o sacudir for estranho, o importante é chacoalhar. Continue até acabar o ar. Então, respira de novo e comece o exercício novamente. Repita por 20 minutos, não mais. Você ficará surpreso de como os sentimentos afloram rapidamente. Pouquíssimo tempo, estará chorando ou furioso. Quando isso acontecer, pare. Não dá para fazer mais nada, nem por 5 minutos. Você estará desgastado. Vejam o que aconteceu comigo quando eu estava fazendo esse tal lance da respiração. Inspirei e deixei meu diafragma começar a vibrar muito rápido. Vi o rosto de minha mãe. Continuei a fazer vibrar o meu peito. Vi minha mãe no enterro do meu pai, empurrando o caixão de tal maneira que ele balançava para frente e para trás, nas cordas de lona que serviam para baixá-lo à sepultura. Deixei o ar entrar e sair de novo. Respiração rápida. Prendi, sacudi o diafragma. Vi o rosto da minha mãe em sua mortalha, em seu caixão simples. Não consigo respirar, então deixo o ar sair. Com a próxima respiração, a vibração vem muito rápido. Estou com frio. Surge o rosto doce da minha mãe como um bebê de fraldas, dormindo. Vejo o rosto da minha avó, dos meus tios, no dela. Já havia visto essas imagens antes, mas o exercício fez com que elas voltassem, uma após a outra, me inundando de emoção. Não segurei. Deixei meus sentimentos fluírem, desde a parte de trás da minha cabeça, pelos seios, da face, até os meus olhos. Deixei as lágrimas caírem. Não penso se elas são suficientes. Fico alguns minutos esperando minha respiração voltar ao normal e vou me desapegando da imagem. Quando eu estiver respirando calmamente, o exercício estará terminado. No início você pode ficar distraído com os aspectos técnicos do processo, até se acostumar com a respiração. É possível que fique com a cabeça muito leve quando fizer o exercício. É assim mesmo. Ele funciona mudando seu padrão de respiração, ignorando as respostas usuais distanciadas, indo direto para os nossos sentimentos. Quando somos estimulados por uma imagem ou pensamento que tem um real poder emocional. Associamos emoções fortes com o estado de agitação corporal que criamos artificialmente. O chocalho prolonga e intensifica o sentimento, não te deixando sair dele facilmente. Em outras palavras, o exercício joga o ator em um estado fisiológico que gera uma grande quantidade de imagens intensas, pensamentos e emoções típicas desse estado, e que estão indelevelmente associadas ao que temos de mais profundo. Joga tudo fora. Jim Gandolfini fala sobre o lance da respiração. Quando você faz aquilo, acessa muitos lugares rapidamente. Ajudou-me muito porque quando eu estou fazendo Família Soprano, às vezes só tenho tempo de trocar de figurino e ir para outra cena onde tenho que estar zangado. Jim faz esse exercício no trailer e relata: você fica zangado muito rápido. Bernadette Peters usa o lance da respiração não só no cinema, mas no concerto também. Ela me contou: eu tenho que mudar de clima muito rápido, ir para uma canção emocional num lugar emocionante, um lugar em que eu gostaria de estar. Só tem a introdução da música seguinte.
Então viro de costas para a plateia e faço o lance da respiração, para me preparar. Isso acorda a gente. Para esse exercício ficar confortável, você tem que fazê-lo toda noite, durante um período de várias semanas. Cada noite, pegue uma emoção diferente, a não ser que você já esteja filmando. Nesse caso, use a emoção que vem da cena. Não se sinta obrigado a ficar nessa emoção. Deixe sua mente perambular pelos sentimentos que aparecerem. Não fique obsessivo querendo fazer os exercícios com perfeição. Não existe o jeito certo. Cada um faz do seu jeito. Não julgue o sucesso do exercício pelo quanto chorou ou pela intensidade das coisas que sentiu. Jamais julgue seus sentimentos, porque você sempre vai achar que não foi suficiente. Então vai acabar exagerando. Na noite seguinte, faz o exercício de novo. Talvez nada aconteça. Tudo bem. Trabalhe durante uns 20 minutos e pare, mesmo que nada tenha acontecido. Na noite seguinte, tente de novo. Quando estiver familiarizado com esse exercício, poderá usá-lo para dar um start em suas emoções, numa cena específica. Durante o período antes da filmagem, faça o exercício por 20 minutos, todas as tardes. No dia da filmagem, comece logo antes de ir para o set, mas pare quando a emoção começar a aparecer. Então, dá um tempo. É como se você se bombeasse o tempo todo, para somente soltar no momento da filmagem, deixando a surpresa acontecer na frente da câmera. Quando estiver no foco, não faça nada especial, apenas faça a cena. Você encontrará a emoção pipocando em você, em diferentes regiões. Deixa acontecer. Não tenta controlar. Você treinou, vai acontecer por si mesmo. Mas se a emoção não estiver lá na hora da tomada, faça o exercício na frente da câmera, durante a tomada. Isso mesmo, comece a se sacudir. Deixe sua mente vagar, imagine o frio, permita que o sentimento emerja até os seios da face, entre as orelhas. Deixe sair quase como se você fosse freá-lo, mas não freie. Conceda-se ser preenchido por ele e tudo fluirá. Isso não é um truque. Os pensamentos e os sentimentos são seus. Desorientar a respiração é somente outra maneira de atacar o seu medo de não ter um sentimento verdadeiro na hora que você precisar. Mas nem sempre você consegue chegar lá. Não é porque um manda chorar ou ficar zangado que sempre irá conseguir. Você tem que ter feito o trabalho para entender a cena e para poder explorá-la de uma forma pessoal. Tem de acreditar e querer reagir. Tem que ser importante para você. Gostaria de fechar esse capítulo com uma experiência que tive quando estava preparando atores no set. Aliyah veio estudar comigo quando tinha 19 anos. Já era uma cantora de blues de grande sucesso, com 2 discos de platina. Apesar dela nunca ter atuado antes, vi que tinha um talento natural, uma pegada agressiva, muita disciplina. Também sabia que rapidamente seria chamada para algum filme. Trabalhamos cenas e monólogos de Chekhov e Shakespeare, Sam Shepard e outros contemporâneos, 3 vezes por semana, e às vezes mais. Aliyah era por natureza tímida e delicada, então começamos a trabalhar sua raiva e outros sentimentos mais violentos. Como eu esperava, em 6 meses, Aliyah foi convidada para fazer a antagonista de Jet Li, de Romeo, Tem que Morrer. John Silver, o produtor, e Andrzej Bartkowiak, o diretor, me pediram para ir ao set, em Vancouver, preparar Aliyah e também Jet. Antes de a filmagem começar, tínhamos algumas semanas. Trabalhava com cada ator sozinho todo dia, por algumas horas, percorrendo o roteiro inteiro,
na sequência e também trabalhava com o diretor nos ensaios com os outros atores. A personagem de Alia era divertida. Amorosa, inteligente, espirituosa. Também era séria e zangada. No roteiro, ela tinha 2 cenas que eram um desafio para qualquer atriz. Numa cena, ela vê o irmão morto sendo levado para o necrotério num saco plástico preto, depois de ter sido jogado da janela de um arranha-céu. Ela acusa o pai de ter sido responsável pela morte do irmão. Na outra cena, ela conta a Jet uma história dela e do irmão quando eram crianças, e acaba revelando que o irmão foi assassinado. Íamos filmar a segunda cena de manhã bem cedo. Então, enquanto a Alia trabalhava em cima do roteiro, como um todo, eu também a preparava emocionalmente para a cena. A Alia era muito próxima de sua família, e esse era, portanto, um tema que tinha muito potencial de emoção. Ela tinha um irmão que adorava, então conversamos sobre a preocupação que tinha por ele. Fizemos um tempo o lance da respiração, indo para a região da emoção. No início foi difícil para ela deixar as coisas irem por si. Ela sempre chegava em um lugar verdadeiro e tocante, mas não conseguia fazer o sentimento florar. Não fiquei surpreso. Afinal, ela era uma atriz muito jovem e era o seu primeiro filme. Seus dias eram cheios de provas de roupas, provas de maquiagem, teste de câmera, ensaio, texto reescrito. Tudo era muito rápido, a não ser as horas que tínhamos juntos, todos os dias, quando ela podia realmente trabalhar no papel. Logo a cena com o Jet estava quase pronta. 3 dias antes começamos a focar mais intensivamente essa cena, além do material que já estava sendo filmado cada dia. Na noite anterior da filmagem, ensaiamos de novo. A Alia estava preocupada porque não se sentia totalmente livre emocionalmente. Eu sabia que iríamos ter um dia longo, mas tinha confiança no talento dela. Minha única preocupação era que, sob pressão, suas emoções refugassem. Ou ela poderia chegar na emoção cedo demais, se desgastando para a hora do close. Na manhã seguinte, bem cedo, nos encontramos no set, um quarto pequeno. Não tínhamos ensaiado a cena, pois falei que teríamos muito tempo no set. Primeiro haveria um ensaio para a câmera e a luz, depois os planos iniciais, um master, 2 planos favorecendo o Jet. Falei para a Alia se poupar. Depois do ensaio, fomos para um lugar sossegado preparar as cenas, conforme os planos do dia. A história que a personagem de Alia conta para a Jet era sobre uma brincadeira que ela e o irmão fazem com a mãe, quando eram crianças. O irmão fingia que tinha tido um ataque e ela corria para a mãe pedindo ajuda. Quando a mãe chegava, ele se levantava e a surpreendia. A brincadeira assustava tanto que ela se acabava de chorar, ao mesmo tempo que ralhava com eles. Nesse momento da história, o personagem de Alia se quebrava, revelando para a Jet a verdade. Eles o mataram. Eles o mataram. Eles mataram meu irmão maravilhoso. Fiz Alia fazer o lance da respiração. Inspirar, prender, deixar a respiração começar a sacudir o corpo, sentir o frio, deixar a mente devagar, se perder, ver o irmão, continuar a tremer, segurar a respiração até não aguentar mais, aí expelir o ar e começar de novo. Depois de alguns minutos eu parei. Bom, eu disse. Mas eu não cheguei lá, ela disse, desesperada. Certo, respondi. Ainda não. Temos ainda um longo caminho. A Alia foi fazer o plano master da cena. Eles fizeram uma porção de tomadas e ela foi bem em todas elas
Depois do plano master, a equipe trocou a luz para os planos médios, favorecendo o jet. Isso levou algumas horas. Nesse tempo, fiquei com a Liá longe da equipe, para sua energia não ser sugada. Conversamos sobre uma porção de coisas. Os planos médios também funcionaram muito bem. Jet e a Liá também estava começando a se conhecer, mas ele parecia tocado pela atuação dela. Havia 3 câmeras. Uma estava no plano médio de Aliá. O set inteiro estava começando a ficar tenso, como sempre fica quando será feita alguma cena muito emocional. Às vezes essa pressão se torna intolerável para alguns atores. Esperamos mais 2 horas para os closes. Aliá e eu continuamos conversando. Contei algumas experiências violentas que tive e que me davam raiva. Ela contou da doença da avó, sua preocupação com o pai, com o irmão. Contei da minha mãe no enterro do meu pai. Comentamos diversas experiências diferentes. Devo ter chorado umas 10 vezes. Mas ali ainda estava com muito medo de chorar. De novo fizemos o lance da respiração. De novo mandei-a parar antes dela acabar. Fomos chamados no set. Conversei com o Jet, que também treinei o dia inteiro. Eles fizeram um ensaio para a câmera e para a luz. Uma câmera estava no plano médio de Aliá e a outra em close nela, e a terceira em close no Jet. Pedi para o diretor filmar um ensaio, no caso de ser a melhor tomada. Ele filmou. Foi uma boa tomada, mas não tão boa quanto eu pensava que iria ser. Tudo estava pronto para o close de Aliá. Cheguei com o diretor para ter certeza de que estava realmente tudo pronto. Com uma cena desse tamanho, com uma atriz tão jovem, não queria arriscar perder a tomada em que ela estivesse plena por causa de razões técnicas. Fui para trás do sofá, onde Aliá estava sentada, e me debrucei para falar com ela, de modo que ninguém ouvisse. Respire. Ela respirou. Prenda, disse. Vai para dentro de você. Veja seu irmão maravilhoso e deixe isso sacudir você. Ela fez. Então eu falei. Agora, só conta a história, simplesmente, como uma criancinha. Mas quando você chegar na fala, eles mataram ele, eles mataram meu irmão maravilhoso, grite. Eu quero que você fale tão alto que assuste o Jet. Ok? Ela disse, entrando em pânico. Você nunca me disse para fazer isso antes. Eu sei, respondi. Mas faça. Grita com ele. Assuste com você mesma. Grite! Saí. Ela estava tremendo, mas eu sabia que iria dar conta. Ela estava forte, bem preparada. Ação! Gritaram. Aliá começou a cena. Contou a história. Ela estava obviamente chateada, mas continuou. Estava simples e linda, como se estivesse distraída com uma terrível verdade. De repente, se surpreendendo, e a todos nós, ela gritou para o Jet ferozmente. Eles mataram meu irmão. Sua raiva explodiu, suas lágrimas começaram a pular. Meu irmão maravilhoso. Ela acabou a fala em lágrimas, como uma criancinha. Ela estava tão perdida, tão fresca, tão inconsolada. O diretor gritou, corta. Corremos para Aliá. Ela perguntou, foi bom? Foi. Foi muito bom. Eu disse, foi melhor que bom. A tomada de Jet também foi muito boa, porque ele simplesmente se permitiu responder à atuação de Aliá. O diretor e o produtor ficaram excitados e aliviados. Temos a cena. Adrzevich disse, vamos embora para casa.
Eu fiquei orgulhoso dessa atriz jovem tão fantástica. Eu uso essa história porque Ali é o exemplo de uma atriz talentosa, jovem, que teve de encarar um momento de grande emoção na cena. Ela estava preparada, estava com sentimentos, estava em contato com eles e com a cena. Seu medo de não conseguir acessar a emoção na hora certa poderia ter estragado a cena toda. Ela precisava de uma última peça do quebra-cabeça para decolar. Precisava de se surpreender para poder ficar à beira do abismo. Precisava ficar em dúvida sobre o que fazer e confusa o suficiente para não ligar para onde estava indo. Dei a surpresa para aliar. Mas você tem que aprender a dar a surpresa para si mesmo. Você deve fazer a melhor preparação possível. Então confiar em si mesmo para ir na frente da câmera a algum lugar que você não sabe qual é. Vai para o desconhecido, descubra no momento, sua intuição conduzirá para o melhor que você tem a oferecer. Aliás, só fez outro filme, no qual também a preparei, mas não pude ficar no set a seu lado. Ela morreu num acidente aéreo, antes de termos uma oportunidade de conversar sobre nosso trabalho juntos. Eu sinto saudades de trabalhar as grandes peças, os vários filmes